Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou Sérgio Costa e hoje nós vamos falar sobre adoção. Com a pandemia, houve uma queda de 67% no número de adoções. Para falar sobre este assunto, eu recebo 3 convidadas no programa de hoje. Eu começo as apresentações com a juíza Mônica Labuto, da Terceira Vara da Infância, Juventude e do Idoso. Seja bem-vinda, doutora Mônica. Obrigada pelo convite. Eu recebo também Alice Peçanha, coordenadora da Infância e Adolescência da Secretaria Municipal de Assistência Social. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. E para completar o time de convidadas, a vereadora Thaís Ferreira, presidente da Comissão dos Direitos da Criança e Adolescente. Seja bem-vinda, vereadora. Muito obrigada pelo convite. De um lado, crianças e adolescentes aptos para a adoção. Do outro, famílias à espera da adoção. Tecnologia, aproximação virtual e mutirões. Como acelerar a tramitação dos processos de adoção? Imagine a angústia de uma criança que pode se tornar adulta sem ter tido a chance de ter uma família. Essa é a situação de muitas crianças e adolescentes que estão em abrigos. Eles esperam por carinho, um lar. É como se eles se tornassem invisíveis para a sociedade. A crise sanitária provocada pela pandemia provocou a queda das adoções, uma redução de 67% no número de adoções em 2020, em comparação a 2019. A tecnologia agilizou os processos e a aproximação virtual encurtou a distância entre famílias e crianças, mas ainda não é suficiente. Um levantamento do Ministério Público indicava 171 crianças e adolescentes aptos para adoção no estado do Rio no final do ano passado. O que é preciso para acelerar a tramitação dos processos de adoção? Este é o tema do debate de hoje. Doutora Mônica, eu gostaria de começar essa entrevista com a senhora, até mesmo para a gente ter um raio-x em relação à situação do município do Rio de Janeiro com o Estado. Ou seja, nós estamos em uma situação mais confortável na sua avaliação? O município do Rio de Janeiro conta com mais ou menos 7 milhões de habitantes, né? E hoje nós temos uma faixa mais ou menos de 450 acolhidos, ou seja, o número de acolhidos no município do Rio de Janeiro não é grande para o tamanho da sua população, né? E nós estamos abaixo no percentual de acolhidos por 10 mil habitantes, isso de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, e a gente tem um bom índice de poucos acolhidos, tentando realmente fazer o cumprimento do Estatuto da Criança e só acolher nos últimos casos, né? O número de crianças acolhidas, que é na faixa de 450, nós temos uma questão que nós temos desse 450, mais ou menos 180 são grupos de irmãos e alguns grupos grandes de irmãos. Também, desse mesmo grupo de 450, na último censo, a gente notou que tem 41 que têm problemas de deficiência física e mental, ou seja, são crianças com algum problema de saúde, o que muitas vezes também dificulta tanto a reinserção familiar quanto a colocação na família adotiva. Então, eu diria que o número de acolhidos hoje aptos à adoção, que sejam crianças e sem irmãos, é uma quantidade muito pequena no Rio de Janeiro. Alice, depois de todas essas informações passadas pela doutora Mônica, uma pergunta que fica no ar é a questão de uma conta que não fecha, né? Ou seja, se a gente ainda tem crianças aptas para adoção e pais também decididos a adotar, a gente queria entender como que é o processo da adoção para justificar justamente essa situação, ou seja, por que essas crianças ainda não encontraram uma família, ou seja, aonde que a gente pode agilizar esse processo? Essa conta não fecha exatamente porque, como a doutora Mônica até já iniciou na fala dela, o perfil desejado, né, por essas famílias habilitadas de fato, o perfil da primeira infância, que comporta ali entre 0 e 6 anos. Hoje, por exemplo, no censo que foi lançado pelo Ministério Público recentemente, a gente tem no estado do Rio 161 crianças, entre crianças e adolescentes aptas para adoção.
Dessas 161, apenas 8 estão na faixa etária da primeira infância. Então, quer dizer, um número muito reduzido, né? Se a gente fosse pensar no que a gente tem, né, do cadastro de habilitados para o número que a gente tem de crianças e adolescentes disponíveis, a gente teria família para todas essas crianças e adolescentes. A questão é que o perfil desejado, né, por essas famílias, isso precisa ser respeitado, a gente não pode impor a essas famílias qual o perfil que elas devem adotar. A gente tem uma missão de fazer campanhas para que a adoção tardia seja cada vez mais abarcada por essas famílias, né, entendidas que há, sim, possibilidade de adotar crianças fora da faixa etária da primeira infância, entre 0 e 6 anos, grupo de irmãos, quando já tem um adolescente nessa família, estimular essas famílias a esse tipo de adoção, né? Porque ainda é o perfil desejado, o perfil da primeira infância. Por isso essa conta não fecha, porque o da primeira infância é um número muito pequeno. Se a gente for falar ainda das características de raça, de gênero, isso vai se afunilando ainda mais, e os que ficam fora dessa faixa etária acabam ficando mais tempo nas unidades de acolhimento, porque a gente não tem famílias no Cadastro Nacional de Adoção interessadas nesse perfil de adoção tardia, né? Vereador, o que a gente observa é que quando essa criança chega na adolescência, ou seja, ela se torna quase que invisível para a sociedade, né? É muito difícil ou um processo mais longo para a gente conseguir unir esses jovens a famílias, né? Como é que a senhora analisa essa situação e como a gente conseguiria mudar essa realidade na sua avaliação? Eu acho que muitas outras convidadas acabaram trazendo um contexto que faz com que a gente consiga facilitar essa análise, né? A gente tem um imaginário construído também sobre a questão da adoção aqui no nosso país. As famílias querem, idealmente, os bebês brancos, bebês meninas, meninos, né? Tem até uma diferenciação. As crianças mais velhas ou com alguma condição, como você falou, a questão das deficiências, sejam elas físicas ou mentais, ou motoras, né? Físicas ou mentais, a gente acaba colocando essas crianças num lugar de preterimento no que tange à adoção. Existem, sim, diversas campanhas de incentivo à adoção tardia, mas é preciso que a gente crie também essa mentalidade cada vez mais difundida a partir de todos os ambientes de interação social. As campanhas por si só não bastam, isso é uma realidade, por isso que aqui, a partir do Legislativo Municipal, nós temos também trabalhado em outras ferramentas de inclusão desse debate em todas as esferas públicas que sejam possíveis. Mas, de fato, a gente acaba constatando que essa é uma realidade por conta desse imaginário que precisa ser, infelizmente, destruído para que a gente possa garantir o direito à convivência familiar para todas as crianças. Uma outra coisa importante que nós temos pesquisado a partir da nossa comissão é a questão de que a adolescência não está sendo enxergada no espectro de infância ideal. Esse tempo social que ainda faz parte da infância, ele é cada vez mais retirado. Existe uma adultização da infância, principalmente a infância em situação de acolhimento, a infância em situação de conflito com a lei, e a gente precisa, sim, lutar para que essa mentalidade acabe de uma vez por todas, para que a gente garanta que todas as crianças até os 18 anos de idade sejam acolhidas por famílias. Doutora Mônica, em 2020, a questão da pandemia afetou tanto em relação à crise econômica quanto às restrições sanitárias, né? A gente imagina que um problema tão difícil se tornou ainda mais um desafio, né? Em 2021, a gente já tem alguns números que trazem um certo alívio na sua avaliação? Uma das coisas que na terceira vara da infância e da juventude nós temos para tentar conscientizar essa alteração de perfil dos pretendentes, como bem falado pela vereadora, é o que a gente chama de visitações aos abrigos, visitações abertas aos abrigos. Nós temos um projeto chamado Abrigo de Portas Abertas, e os pretendentes à adoção têm como etapa obrigatória do procedimento pelo menos uma visitação em abrigo. Isso, no ano de 2020, com a questão do Covid, ficou impossível essa visitação. Então, também isso trouxe efetivo danos a essa visitação aos pretendentes da adoção. Nós reabrimos essas visitações agora, no mês de julho. Voltamos a exigir a obrigatoriedade desta visita para que esse candidato
tenha a sentença de habilitação à adoção como etapa obrigatória, para que ele tenha noção exata do perfil existente dentro do abrigo, porque a pessoa que está pleiteando a adoção, ela realmente, no início, ela acha que o abrigo está lotado de bebês, lotado de bebês saudáveis, então elas têm uma ideia de criança dentro do abrigo que não é a real. Eu gostaria de aduzir também que, como a Alice falou, ela deu os números do Estado do Rio de Janeiro, do censo, do 27º censo do Ministério Público. Mas, no caso do município do Rio de Janeiro, ela colocou que havia 8 crianças de 0 a 6 anos. No caso do município do Rio de Janeiro, esse número é 0. Essas 8 crianças estão no interior, então, veja bem, o Rio de Janeiro, nas crianças aptas à adoção, que são 64, a faixa etária que se inicia é 7 anos. Nós nem temos crianças aptas de 0 a 6 anos. Nós temos de 7 a 11 anos 13 crianças, de 12 a 15, 34, e de 16 a 18, 17 crianças. Então, nós nem temos a primeira infância aqui no Rio de Janeiro, porque, efetivamente, na cidade do Rio de Janeiro, essa saída das crianças menores é uma coisa mais rápida do que no interior, talvez por mais estrutura que a cidade da capital tenha, né? A capital tenha. Então, uma outra questão também interessante a colocar é que dessas 64 crianças que estão aptas à adoção, só 9 crianças são brancas. Então, a gente, praticamente, não existe criança branca nos abrigos do Rio de Janeiro, né? E talvez no interior a situação seja um pouco diversa do que da capital, mas na capital, só 9 crianças são brancas. E alguma dessas crianças, vocês vão perguntar, mas tem 13 de 7 a 11, por que não saem? Porque várias dessas de 7 a 11 estão agarradas com adolescentes irmãos, porque são grupos de irmãos. Então, muitos, às vezes, acabam também não saindo por ser uma faixa etária de grupo, né? Então, e o que, efetivamente, o Covid-19, essa pandemia trouxe uma diminuição da renda familiar, né? O que faz com que as pessoas não tenham interesse de adotar 3 crianças, ou 4 crianças, ou 2 crianças. Se reduziu o perfil de irmãos, por causa da crise econômica existente, né? Mas existe uma queda de pretendentes para irmãos em relação à crise econômica, mas o número de acolhidos em relação aos irmãos teve um aumento, né? Ou seja, há uma sensibilidade em relação à necessidade de trazer os irmãos para casa. Sim. E, então, na verdade, esses pretendentes, houve uma redução, porque a maioria só quer agora uma criança. Quem estava para 2 pediu redução para 1, quem estava para 3 pediu redução para 2 ou para 1. E a gente, desses 450 aptos no Rio de Janeiro, 180 são grupos de irmãos. Então, a gente tem uma conta difícil de fechar, diante desse panorama também dessa crise econômica existente, né? Então, o que tem se tentado fazer quando é grupo de irmãos grandes, 4 irmãos, 5 irmãos, tentar fazer uma combinação entre famílias, ou seja, uma família adota 2 e a outra família adota 2, e que os irmãos se visitem, né? E que tenham contato, para que o grupo não seja preterido a ficar eternamente no abrigo, e que a família tenha condição também de sustento, porque também não adianta uma família adotar 4 e não ter condições de dar conta de 4 crianças, né? Porque senão a gente vai cair na mesma polêmica que acabou gerando esse acolhimento, né? Então, a gente tem tentado essas adoções casadas, né, para fazer com que esses grupos de irmãos também consigam encontrar uma família. Então, com essa mensagem, a gente fecha o primeiro bloco. E o Câmara Rio Debate vai para um breve intervalo. Nós voltamos em instantes. Não saia daí. O Câmara Rio Debate está de volta, hoje falando sobre adoção. Vamos ouvir a população sobre o tema. Acredito que muito, em parte, é a burocracia que é para o processo de adoção em si.
Aí muita gente vai atrás de outros recursos, outros caminhos. Eu acho que o critério é muito rígido. Acho que deveria haver uma flexibilidade maior no critério da possibilidade de adoção. Às vezes a pessoa tem um lar feliz ali, tem um lar adequado para a criança crescer, ser sustentada, mas infelizmente às vezes o governo, o Estado exige bem mais do que a pessoa tem. Às vezes a pessoa tem ali o amor necessário para a criança, mas não tem a condição financeira e não consegue, é muito difícil. As pessoas têm muito preconceito, né? Porque a nossa sociedade é baseada que o filho tem que ser seu, o filho tem que ser biológico. E com isso, muitas crianças ficam até os 17 anos nos abrigos e que, de tanto essa propagação de que o filho tem que ser biológico, as crianças acabam sendo, até crianças que são adotadas, às vezes são abandonadas porque os pais engravidam, né? Eu, no caso, eu sou adotada. Graças a Deus eu tive o privilégio, né? Convivi com meu pai até esse ano, que ele faleceu de Covid, mas eu acho que tem muito preconceito. Vereadora, pegando carona então nessa última entrevista de uma jovem que foi adotada, ela não menciona nesse trecho exato da entrevista, mas ela foi adotada até com o irmão, ou seja, e ela fala da questão do preconceito. A senhora, como é que a senhora analisa essa situação? Essa questão dos diversos preconceitos ela é muito presente, né? Principalmente no que tange a esse cenário da adoção. Anteriormente eu falei do imaginário construído acerca da adoção e ele fala sobre as famílias, sobre as interações sociais que as crianças vão ter, sobre como elas serão enxergadas em todos os lugares onde elas vão estar buscando o exercício dos seus direitos. Nas famílias, como a gente sabe, acontece o caso de alguns irmãos são biológicos ou filhos biológicos de praticarem certos tipos de preconceito contra as crianças que foram adotadas. Em outros espaços também, como já foi falado aqui, existe um perfil de criança desejado ou um perfil de criança não desejado. Tudo isso faz esse reforço, o próprio desconhecimento da sociedade, por isso que as campanhas são tão importantes sobre a adoção tardia, as condições de adoção fazem também alimentar esse tipo de preconceito, como se adotar fosse extremamente burocrático, quando, na verdade, o fato de adotar precisa de vários critérios para que a gente possa garantir a proteção integral das crianças. Então, nesse sentido, eu vou muito de acordo com o que as colegas já falaram. É preciso que a gente crie cada vez mais campanhas de conscientização para essa mudança de mentalidade que quebrem diversos estigmas que recaem sobre as crianças que estão para serem adotadas e também as famílias que já adotaram crianças e que vão passar durante toda a sua vida familiar, né, a conviver com esses diversos tipos de preconceitos que são somados a tantas outras desigualdades, como já foi falado aqui, as questões de gênero, de raça e até mesmo de condição humana. Doutora Mônica, qual a mensagem que a senhora deixaria para a população que tem o interesse de fazer a adoção, mas que ainda pensa em relação ao tema sobre o que a gente acabou de ouvir, dos critérios rígidos, ou seja, é importante a gente ter critérios rígidos para ter a certeza de que essa criança não vai estar em um ambiente inadequado, né? Sim, os critérios da lei são rígidos, né? Não é do juiz, e sim do legislador, e é rígido no sentido da gente proteger essa criança, né? A adoção não é uma brincadeira, é como se aquela criança vai ficar como se fosse filho eternamente daquela pessoa, mesmo a gente tomando todos os cuidados, todas as atenções, a gente ainda tem casos de devolução, infelizmente, e a gente quer evitar cada vez mais que isso ocorra, tá? Então, os critérios são necessários. Nós passamos aqui em 2020 a questão do Covid, nós tivemos uma coisa muito boa no Tribunal de Justiça, que foi a informatização dos processos a partir de julho de 2020. Então, até maio de 2020, a gente ainda estava com todos os processos em físico, em papel. Isso está sendo, no meu caso da minha vara, a gente já está meio a meio, a metade digitalizado e a metade informatizado. Os processos todos que entraram depois de julho de 2020 são eletrônicos. Até final do ano, vamos passar por digitalização de todos os processos físicos para tentar acelerar os processos de adoção, seja dos pretendentes, seja das adoções em curso. Não parou no Tribunal de Justiça as habilitações, mesmo no período de Covid, todas as perícias foram feitas virtualmente, nos períodos que não era possível ser presencial, mas nós mantivemos todos os meses, mesmo os meses críticos de março, abril, maio,
foi mantida as perícias virtuais para andamento para que esses pretendentes tivessem a chance de ter a sentença para ficarem devidamente habilitados. E o que você falou também da questão da entrega voluntária, o número exacerbado de entrega voluntária, embora seja uma coisa meio assustadora no ponto de vista da crise econômica que nós estamos passando, por outro lado, a gente fica feliz no sentido de que essa mãe está entregando a criança no local certo, que é na vara da infância. Então, num caso de entrega, não entregue a terceiros que você não conhece, não vai atrás dessa história de que o filho da vizinha da manicure quer uma criança, que você não tem a menor ideia da idoneidade dessas pessoas. Então, no caso de entrega voluntária, procure a vara da infância ou o conselho tutelar. Não façam entrega a terceiros que não são parentes e que vocês não conheçam, tá? Então, se por um lado isso revela uma crise econômica, por outro lado revela também que as pessoas estão entendendo que devem entregar na justiça essa criança para que ela tenha uma vida, pelo menos, harmoniosa, que o juiz vai observar e que vai participar de todo aquele procedimento de adoção, né? Se fizer a entrega, faça corretamente, faça no local certo. Ó. Alice, a gente observando esse número, né, de crescimento de 125% da entrega voluntária, um levantamento do Ministério Público, a gente percebe que o perfil se repete, né? São crianças acima dos 7 anos, o perfil racial também se repete, ou seja, há uma preocupação em relação a isso. Sim, a pandemia trouxe até uma diferenciação aí, né? Um agravante, na verdade, em relação a essas entregas, que a gente já tem as entregas dos bebês, né? Às vezes na própria maternidade, em que a mãe tem um filho e entrega na própria maternidade o filho para adoção, ou como a doutora Mônica falou, na vara da infância ou conselho tutelar. A gente precisa respeitar a decisão dessas mulheres, né? E na pandemia, o que a gente percebeu foram entregas de crianças que já estavam no convívio familiar, o que é mais grave, crianças um pouco maiores que já estavam com as suas famílias e pela falta de condição, né, financeira, as mães ou o responsável, né, por essas crianças entregaram essas crianças para adoção. Né? Isso é muito triste, né? Uma realidade extremamente delicada e triste, né, de observar. E aí, mais uma vez, eu falo da importância de nós, enquanto política pública, de investir nessa rede, nesse suporte, para que essas crianças possam voltar para suas famílias quando trata-se de uma condição, uma falta de condição financeira, né, de estrutura ali para cuidar dessas crianças, né? Vereadora, como a gente consegue vencer esse desafio da reintegração familiar? Ou seja, a gente sabe que essas crianças são acolhidas, enfim, para abandono, risco de vida, às vezes maus tratos, mas é muito importante criar políticas públicas, criar incentivos, mecanismos para que essas crianças voltem para suas famílias, né? Como que a gente pode pensar em um futuro melhor em relação a isso? Olha, o melhor caminho, de fato, é o fortalecimento da parentalidade positiva a partir de políticas que garantam àquelas famílias a possibilidade de criarem os seus filhos com dignidade. A gente está falando, sim, de benefícios sociais, a gente está falando, sim, das formações também que devem ser oferecidas para os pais da parentalidade, acompanhando todo o segmento da infância das crianças, e isso pode ser criado também diante das políticas públicas de assistência social e, principalmente, o fortalecimento desse vínculo. A gente está falando de um direito garantido pelo nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o convívio familiar, e a gente precisa criar cada vez mais mecanismos de fortalecimento desse vínculo para que, independente da intempérie que a gente vai enfrentar, falamos da crise, falamos das diversas dificuldades, desigualdades sociais que nos atravessam, para que essas famílias entendam que elas precisam permanecer unidas, que elas podem permanecer unidas e, principalmente, que elas têm direito assegurado de permanecerem unidas. E, justamente, avaliando as questões
questões que são questões urgentes da nossa sociedade. Quando a gente fala de geração de emprego e renda, quando a gente fala de mobilidade social a partir da educação, quando a gente fala também de olhar para as camadas mais vulneráveis, entendendo as suas necessidades de forma equânime. A gente está falando aí muito, né? A Alice falou que as mulheres, precisamos entender a escolha das mulheres quando elas vão fazer a entrega voluntária. Geralmente são mulheres, sim, são mulheres mães que são desassistidas por políticas públicas. Então, pensar políticas públicas para aquelas pessoas que são as principais garantidoras das famílias e dos direitos da infância, que são essas mulheres mães, essas grandes cuidadoras, é de fato essencial para que a gente caminhe para esse futuro melhor. Uma parentalidade positiva, com certeza, vai gerar uma infância cada vez mais digna, e uma infância cada vez mais digna vai ser benéfica para toda a sociedade. Doutora Mônica, quem hoje pode adotar? Qual que é o perfil que mais adota? Ou seja, e qual que é o passo a passo? Assim, quem tem o interesse de adotar, como deve agir? As pessoas que podem adotar, a adoção nacional, ela é qualquer brasileiro ou estrangeiro com domicílio no Brasil, deve se dirigir à vara da infância e da juventude mais próxima de sua casa e entrar com uma ação que se chama habilitação para adoção. Somente as pessoas maiores de 18 anos podem adotar, não importa se essa pessoa é casada, solteira, viúva, não importa se se trata de um casal homoafetivo ou heterossexual, isso é irrelevante, e ela tem que ter uma diferença mínima de 16 anos para a criança que deseja acolher. Então, alguém de 18 anos que dê entrada no processo de adoção não pode adotar um de 17, com uma diferença de 1 ano. Um exemplo. Há uma diferença que a lei exige de pelo menos 16 anos de diferença, sendo que hoje até a jurisprudência já entende que é possível mitigar essa diferença quando há socioafetividade, já existem alguns acordos, inclusive do STJ. Essa pessoa vai ter que apresentar a cópia da identidade, CPF, comprovante de domicílio, certidão de antecedentes criminais, certidão de distribuidores cíveis para também saber se está endividado. É feito atestado médico de sanidade física e mental, e aí ele vai entrar vai fazer um curso na vara da infância com algumas temáticas que estão previstas na lei, e vai ter um estudo social, estudo psicológico, onde vai ser feita também uma visita domiciliar na casa dele. A questão do salário, não há previsão de quanto precisa se ganhar para se adotar, porque tem muita gente que acha que se ganhar um salário mínimo não pode adotar, não existe essa previsão na lei, mas é claro que durante o estudo vai ser feita uma análise, porque uma pessoa que ganha muito pouco não vai querer adotar 10 crianças, então é possível adotar? Mas o quantitativo, a faixa etária, tudo isso vai ser analisado a cada caso. Mas a lei não exige um mínimo financeiro para que a pessoa possa adotar, e nem exige que a casa seja própria, nem a pessoa pode, às vezes, morar, caso de solteiro, morar com a mãe, não tem nenhuma proibição nesse sentido. Alice, o que acontece quando esse jovem completa 18 anos e ainda está em um abrigo? Então, na verdade, a gente já vem fazendo um trabalho com esse jovem antes dele completar os 18, né? Quando ele chega para a gente com mais antecedência, com 16, 17 anos, a gente tem um trabalho por dentro das unidades que a gente chama de apoio à vida autônoma, que é exatamente prepará-los para essa saída do acolhimento. Então, essa saída ela pode se dar de várias formas, né? E aí depende dessa rede, como eu tenho insistido aqui, né? Que estrutura a gente vai ter, que contorno a gente vai conseguir viabilizar de proteção para esses jovens. Então, tem jovens que completam 18 anos e conseguem voltar para suas famílias através da reintegração familiar, ou até mesmo antes de completar os 18. Ele não precisa completar 18 para sair do acolhimento, o acolhimento ele sai a qualquer momento, né? Até porque é uma unidade de proteção, né? Eles têm a liberdade, inclusive, garantida, assegurada. Eles podem sair também por autonomia, quando esse jovem ele consegue já ter está inserido num jovem aprendiz, conseguiu alugar um quartinho, uma casa, ou por um aluguel social, por algum tipo de benefício social, né, que possa acrescentar aí na sua renda, e aí ele tem uma reinserção comunitária, como a gente costuma dizer, quando ele vai seguir a sua vida. Hoje, na Prefeitura do Rio, a gente está inaugurando, agora em outubro, a República para Jovens,
que são para esses jovens que completam 18 anos, que não têm possibilidade de ser reintegrado às suas famílias, mas que tem aí um tempinho ainda para a gente trabalhar junto com eles, para que eles tenham condições de seguir sua vida autonomamente. Então, eles vão para esse espaço, que é um espaço de república, né, para jovens com uma certa condição aí de vida cotidiana mais autônoma, ainda acompanhado pelas equipes. E o último recurso, que é o que a gente menos deseja, investe para que não aconteça, é quando não há nenhuma outra possibilidade e a gente precisa transferi-lo para uma unidade de adultos, para uma unidade de acolhimento para adultos. Esses são os casos que a gente evita ao máximo, né, que ele se mantenha institucionalizado. Então, todo o nosso trabalho é feito para que, quando ele tenha 18 anos, complete 18 anos, ele possa ter uma porta de saída digna, né? Seja via familiar, seja uma reinserção comunitária ou através de um plano de autonomia pela República para jovens. Perfeito, Alice. Olha, foi um prazer conversar e debater sobre este assunto com vocês. Eu agradeço a presença de todas aqui no programa, a vereadora Thaís Ferreira, a doutora Mônica Labuto e também a Alice Peçanha. E obrigado a você pela audiência. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Até a próxima.